Olá, meus amores da vida! Eu acabei de atender uma paciente que está em uso da medicação do Mounjaro. E eu vou mostrar para vocês o resuminho do que é que eu montei para ela, com dicas que todas as pessoas que fazem uso da medicação deveriam tentar seguir, tá? Se você não usa medicação, a dica ainda tá valendo. Inclusive, eu mesma na minha vida uso todas essas dicas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Qual que é o ponto aqui? Você pode usar uma medicação para emagrecer. Eu tenho várias pessoas que usam medicação para emagrecer. Ajuda muito, é a fase de cada uma. Talvez a pessoa precisa disso. E tá tudo bem, desde que você realmente organiza a sua cabeça, organiza a sua rotina, organiza o seu hábito de compras, organiza algumas ideias, algumas crenças, para que você possa depois levar isso para a vida toda. Porque eu não quero que você invista um valor alto numa medicação para poder perder peso, para depois de cerca de 2 anos, igual mostram os estudos, você já ter ganhado todo o peso de novo, que vai ser uma frustração muito maior do que adiante, porque você vai estar com o mesmo peso e tendo gastado sei lá quantos mil a mais para continuar com o mesmo peso. A gente não quer isso, tá? Então, principalmente se você é uma pessoa que já faz uso da medicação ou conhece alguém que faz uso da medicação e essa pessoa não está acompanhando de verdade como nutricionista, que organiza a vida dela, que ajuda a organizar essa questão mental, que vai realmente se preocupar com os hábitos, porque a maior guerra é mental e o hábito tem um poder muito forte. Se você está acostumada a fazer tal coisa, você tende a fazer tal coisa. Ah, eu estou acostumada a pedir uma comida. O que você vai pensar? Você vai pensar num lugar que você nunca pediu a comida? Que você nem conhece? Não, você vai pensar num lugar que você já conhece. Ah, tô querendo fazer alguma coisa, vou passar em tal mercado. Você vai nos mercados que você já conhece, entendeu? Isso tem um poder nas nossas decisões. Então, a gente vai ter que criar um novo hábito de vida enquanto a gente faz uso dessa medicação, para que quando a pessoa pensar assim, ai, que vontade de comer tal coisa, que ainda vai ter a vontade de comer tal coisa, mas aí você vai lembrar, a gente tem algumas outras coisas para fazer de diferente. Agora eu conheço outras receitas, agora eu conheço outros lugares, agora no meu freezer tem mais coisas, agora eu tenho aquelas receitinhas do Tô Sem Tempo, que eu não só salvei no Instagram, numa pasta e nunca fiz. Eu já testei, porque tinha na meta da Nutri testar a receita e me mandar foto para eu olhar. Pediu. Então, a gente precisa desse mundo novo, tá? É um mundo novo. Exatamente, a nossa maior guerra é a mental, tá? E isso faz muita diferença, tanto para quem precisa ganhar peso, para quem tem que perder peso, para quem precisa de saúde, né? Porque eu venho aqui falar de peso, emagrecer, mas o meu propósito é, na verdade, que todo mundo tenha uma vida boa, né? Que a gente possa envelhecer bem, que a gente possa viver bem enquanto a vida continua. Não a fase do perde peso, a fase do ganha peso, a fase do fiquei frustrado porque ganhei peso de novo, não resolve. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o resuminho, tá? Eu literalmente desenhei o resuminho, porque agora eu tô fazendo assim. Eu tenho as metas da semana aqui no programa Luz, tá? Tem na consultoria metabólica também. Mas as metas da semana, não, desculpa, do mês. E aí, toda semana a pessoa vai me contar se seguiu, se não seguiu, o que tava dando pra fazer, o que não dava. Se não dava pra fazer alguma coisa, tá tudo certo, é só me contar, a gente ajusta. Peraí que eu vou abrir aqui pra vocês o meu resuminho. E aí, a gente vai seguindo... Aí a gente vai seguindo a vida, tá? E algumas fases a gente vai conseguir seguir mais, outras vai conseguir seguir menos, porque a vida, ela não é assim, igualzinho todos os dias. Se você quer chegar aqui, às vezes você não vai fazer, às vezes você vai indo, aí quando vai dar uma parada, aí quando acontece uma coisa, aí você volta um pouco, aí você vai indo, mas tem que ir caminhando, entendeu? Você não pode ir, vai, e volta, e vai, e volta. Ah, não resolve, tá? Então vamos lá com as metas que a Nutri colocou. Até troquei o nome ali, né, pra ficar certinho. Mas nós temos aqui o resumo para você que quer realmente ter um estilo de vida novo e vai principalmente aí tentar usar a medicação, ou tem também o fitoterápico que ajuda na vontade de comer, mas enfim. O que a gente tem de meta número 1? Jantar, vamos ver se dá pra ler aqui, ó. Jantar mais cedo para sempre. Como assim para sempre? Para sempre. Por que para sempre? Porque você tem um ciclo hormonal.
E aí, o que é que acontece com seus hormônios? Eles mudam ao longo do horário da luz do sol, se tá de noite, se tá de dia, são 8 horas da manhã, se são 4 horas da tarde, se é 11 horas da noite. Eles vão mudando, 2 às 4 da manhã a gente produz leptina, que é um hormônio que está associado, né, à nossa sensação de saciedade, é também um hormônio anti-inflamatório. Então, o nosso corpo tem um ciclo interno, uma rotinazinha, né, pensa que abriu a fábrica, entendeu, fechou a fábrica, então ele tem essa rotina. Nessa rotina, você jantar mais cedo, igual eu já mostrei aqui, tá? Com outros estudos, se quiser ver mais estudos, você entra nas lives de estudo. Dá pra mostrar tudo em todas as lives. Mas confia, procura que tá certo. Você vai jantar mais cedo, você vai ter menos gordura abdominal, tá? Menos chance de desenvolver diabetes, se alguém na sua família já tiver, inclusive, diabetes. E vai perder mais peso, ainda que você coma a mesma coisa, porque isso faz ajuste de ciclo hormonal. Comer muito mais tarde piora, tá? Então, a gente tem essa meta, tá? De sempre jantar mais cedo. Outra meta que a gente vai ter, para sempre, para todo mundo. Pagar, você está dando para ler, mas eu tô lendo com vocês, então fica mais fácil. Pagar as suas calorias extras. Literalmente. Você vai ter que pensar assim, comeu, pagou. Pensar em pagar suas calorias extras. E também desinflamar o seu corpo das comidas diferentes. Porque você vai comer alguma coisa e não é só a caloria, né? A gente tem a resposta inflamatória. E o jejum intermitente ajuda muito, tanto a limpar as nossas células, né? Com a tal da autofagia, quanto a apagar as calorias extras. Por quê? Porque se você comer numa refeição como se fosse 2 refeições, então você tira uma de antes ou uma de depois, tá? Então você pode fazer esse jejum antes e ou depois dessa refeição extra. Então, você vai pensar o quê? Pagar as calorias no débito ou no crédito. Então, é por isso que a gente fala que o jejum é um estilo de vida. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Você vai pagar suas calorias extras no débito ou no crédito. E se ficar muito caro essas calorias, às vezes você vai ter que pagar no débito e no crédito, tá? Então, é assim mesmo. Ah, mas você fala que a vida não é só contar calorias. Exatamente, a vida não é só contar calorias. Então, o que é que a gente também vai observar? Se você comer algumas coisinhas que não são saudáveis, todo mundo sabe, né, gente, que tem coisa que não é saudável e pronto. Aí a gente tem que lembrar o quê? O nosso corpo produz proteínas o tempo todo. Você tá fazendo proteína, eu tô fazendo proteína, nossas células fazem proteínas. E às vezes algumas proteínas saem erradas, tá? Chama proteína mal formada. Se você pegar um estudo científico, tem esse nome, tá bom? E aí, quando a gente faz o jejum intermitente, quando a gente organiza o nosso corpo, a gente meio que pega essas coisinhas que foram formadas erradas, tá? Quebra elas, esse processo chama autofagia. E aí a gente vai quebrar essas proteínas mal formadas e aí a gente vai conseguir limpar as nossas células literalmente. É por isso que o jejum intermitente é uma estratégia que tem vários estudos que mostram que previne câncer. Por quê? Porque preveniu essas proteínas mal formadas continuarem reproduzindo, digamos assim, né? Lembra aquelas fitinhas de DNA da aula de biologia? Enfim, você previne isso, de fazer coisas ruins e elas continuarem aumentando. Então, isso é um ponto positivo do jejum também, tá? Limpar as suas células. Você também previne demência, não sei se sua memória é boa, se já tá ruim, então é melhor ainda se já começar a tentar fazer esse jejum, tá? Eu sei que é um treino, entendeu? Você vai ter que adaptar, você adapta tentando jantar o mais cedo possível, se não consegue tão cedo comendo menos à noite, isso já faz regulações de ciclo circadiano também. Regular ciclo circadiano não é só ir dormir mais cedo, tá? Porque tem muita gente que acha isso. Então, essa é a segunda meta que eu coloquei pra ela nesse nosso resuminho. Então, resumindo. 1, jantar mais cedo pra sempre. Esse aqui. Resuminho 1, o jantar mais cedo para sempre. O 2, que eu mostrei aqui pra vocês, pagar as calorias extras. Ou no débito, ou no crédito. Se tiver muito caro essas calorias extras, você comeu numa refeição como se fosse umas 3, então vai ser no débito e no crédito, né, gente? Então, é assim mesmo. Aí, pensando nisso, eu até escrevi aqui embaixo, e eu escrevo isso com muita frequência, só puxar aqui pra baixo pra vocês verem. Ó, vamos pensar aqui no 10 agora, vou parar no 10, tá? Num calendáriozinho. Se você segue a sua dieta direitinho, aí chega aqui, final de semana, chuta o balde.
Aí é só lá na quarta-feira que você vai melhorar. Então, você só tem quinta e sexta que você tá dando retorno, entendeu? Só te sobra 2 dias na semana de retorno, digamos assim. Por quê? Porque daí você foi final de semana, você ganhou um peso, aí até você desinflamar e perder um pouco da gordura que você ganhou já é quarta-feira. Aí então, quarta-feira, segunda, terça, quarta, você tá pagando sua sexta, sábado e domingo, né? Aí quinta e sexta você tá no lucro. Então, são os dias que você está emagrecendo. Então, em 7 dias, te dá lucro 2. Aí, considerando que o mês em média, vamos botar 4 semanas para facilitar a nossa conta. Aí, passa o mês todo, você tem aí de seguir dieta para valer 8 dias só. Porque os outros dias só tá pagando inchaço e coisas extras no final de semana. Ah, mas não é todo final de semana, mas no final de semana eu tive uma festa e foi muito. Então, essa festa do muito, às vezes ela também tá tendo que ser paga, digamos assim, sabe? Então, não existe milagre. Aí você vai ter que ficar, então, 4 meses para ter o resultado de 1, se o seu final de semana for muito largado, entendeu? Então, é por isso que eu coloco para tentar regular o final de semana. Ah, mas eu quero muito comer uma coisa diferente, você tá falando que eu nunca posso comer nada. Revolta não foi eu me falei isso? O que você vai ter que pensar? No seu final de semana, você tem que tentar fazer a sua última refeição mais cedo. E aí eu criei uma nova meta pra vocês decorarem, ó, de um jeito facinho. Eu escrevi de decorar, gente. A meta do sábado à noite é o seguinte. A gente tem uma meta para sábado de noite, que é um dia que ela vai ficar com o marido, ó, tem coração. O que ela vai fazer? Ela quer comer com o marido. Isso é parte da alegria dela, eles fazem isso juntos, é tudo bem. Então, no sábado à noite, você vai tentar seguir qual a meta? Meta do primeiro cliente. Assim que abrir o lugar, eles estão chegando. Abrir o lugar, tô chegando. Abrir o lugar, eu tô fazendo um pedido no iFood, entendeu? Essa é a meta do primeiro cliente. Por quê? Porque daí você vai estar fazendo a sua última refeição mais cedo. E ainda que você vá comer coisas diferentes, a sua resposta fisiológica é diferente. Se você come mais carboidrato à noite, para você ter uma noção, o mesmo carboidrato, se você comer à noite, a sua glicemia fica mais alta por mais tempo. Sua glicemia mais alta por mais tempo induz mais ganho de gordura. Ou seja, não é isso que você quer, ainda mais se estiver usando o Monjaro, né, gente? Tá pagando um valor alto aí, então vamos fazer esse trem render. Então você pensa assim, se eu comer mais cedo, eu não vou ter esse pico tão diferente. A gente também pode colocar as fibras em pó na última refeição para fazer o controle desse pico de carboidrato também quando for comer coisinhas diferentes. Então, essa meta do primeiro cliente ajuda extremamente muito, tá? Então, tentar jantar mais cedo, para sempre, o mais cedo que der. Tentar sempre pensar em pagar suas calorias no débito ou no crédito, preferencialmente no mesmo dia. Não ficar assim a final de semana inteiro largado, tá? Porque isso faz muita diferença. Ficar realmente pensando, olha, como que eu vou conseguir melhorar assim, se eu como tanto no final de semana e na quarta-feira que eu tô no 0 a 0, eu só tô melhorando mesmo quinta e sexta, vai demorar muito. Então, o que a gente pode pensar? Você vai ter que talvez se esforçar um pouquinho mais agora se você é essa pessoa, mas tá tudo bem, porque depois você vai entrar na fase que a gente chama de fase de manutenção. Ah, vou comer uma coisa diferente no final de semana, eu até posto aqui que a gente come coisas diferentes no final de semana, você que foi tomar sorvete com minhas amigas, enfim. E aí, o que você faz? Aí depois você tenta fazer um jejum, tenta treinar no final de semana, que eu gosto, porque é um final de semana mais tranquilo, né? Não tem que trabalhar, enfim. Sábado, dia de descanso, enfim. Aí então a gente consegue comer coisinhas diferentes e meio que equilibrar a semana e manter assim. E aí tá tudo bem. Só que aí a pessoa já tá no peso que ela quer. Entendeu? Então a fase de manutenção é mais fácil. Mas até chegar nessa fase, que a gente chama de fase de manutenção, onde você vai comer umas coisinhas no final de semana, às vezes vai ganhar um pouco de peso, e aí depois você vai perder e vai acabar mantendo, você vai ter que se dedicar mais um pouco, porque se você ficar ganhando muito peso todo final de semana, não vai dar. E não adianta falar, ai, eu só enchei. Porque só encheu, gente, não tá ganhando peso. Você olha pra trás, nos seus últimos meses, você tá ganhando peso, então não é só inchaço, entendeu? Se a sua média de peso tá subindo, ela tá subindo. Vamos partir desse princípio também, que não é só inchaço não, tá? E aí, o que é que a gente vai abrir aqui? Aí a gente vai ter que mudar essa mentalidade, tá? Em primeiro lugar. E aí eu vou botar aqui mais uma meta que eu sempre coloco pro pessoal que vem aqui. Pesar e enviar pra mim toda sexta e segunda-feira no WhatsApp a diferença do peso.
Por quê? Ah, tem um final de semana que é, sei lá, dia dos namorados, evento de não sei quem, aniversário da fulana. Tudo bem. Então você já sabe que você vai ganhar peso nesse final de semana, tenta não ganhar no dia antes. Porque geralmente não ganhar no dia depois não tá rendendo muito não, tá? Às vezes o povo come, não sabe o que vai acontecer depois, ficou frio, enfim. Então você tenta no dia antes, tá? Você vai ter que pensar sempre os finais de semana do seu mês. Se você tá comendo muito em todos eles ou não. Ah, se você vai ter um evento, então você segura no outro. Você vai ter que pensar nisso, senão você não vai sair do lugar. E aí eu sempre coloco pra enviar pra mim, pra gente ir acompanhando. Tem a meta da castanha do Pará, sempre mostro pra vocês, né? Castanha do Pará riquíssima em selênio, tá? É super biodisponível o selênio dela, ou seja, a gente come e consegue usar, tá? Porque uma coisa é comer, outra coisa é o seu corpo usar. Então, eu sempre coloco também para ajudar a tireoide nesse processo de emagrecimento, tá? E eu coloquei aqui para ela pensar assim, vamos pensar que o jejum é para sempre, porque daí você vai sempre usar o jejum depois que você parar de usar a medicação também, como um estilo de vida para limpar suas células, para desinflamar seus neurônios, para prevenir câncer. Então, é uma coisa boa pra você, tá? Você não é uma... Ah, eu sou muito coitadinha. Não, você não é coitadinha. Você escolheu comer a mais no final de semana e por isso tá fazendo jejum. Você é uma pessoa equilibrada, ó. Respira, solta e equilibra essa cabeça sua. E aí eu coloquei pra você também, ó, a meta de mudança de mentalidade. Porque o que é que acontece? Quando a pessoa tá usando Mounjaro, tem gente que fala, nossa, tô comendo muito pouco e fica meio que assustado com o quanto que tá comendo pouco. Pode ser que a pessoa realmente esteja comendo um pouco, tá? E a maioria, na verdade, está. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade do coitadinha, ela comeu muito pouco nessa refeição. Se você se matou de comer no final de semana, tá tudo bem você comer bem menos na outra refeição. Aliás, você tá usando medicação pra isso. Então, tira isso da sua cabeça. Para de achar que você é uma pobre coitada que se comeu pouco numa refeição. Que seu corpo não tá precisando de comida, ele não tá precisando de comida. Você já comeu a mais na outra refeição. Então, na verdade, não é que você pensa assim, não é que eu pulei essa refeição. Eu só comi 2 refeições, o equivalente a 2 refeições da minha última refeição. Talvez isso te ajude. Ou você pode pensar, não é que eu tô sem nada. Eu tenho as minhas reservas. Eu posso não ter comido nada agora, mas eu tenho minha reserva. Eu não quero queimar essa gordura. Eu tô pagando R$1.000 essa medicação pra queimar essa gordura. Então, queima essa gordura. Entendeu? Para de associar o comer menos com algo muito sofrido. Pensa assim, é só parte do processo, tá tudo bem, eu já comi, né, no final de semana. Fica lembrando do que você já comeu a mais, porque isso te ajuda a ficar mais mentalmente satisfeita, digamos assim, quando você vai pensar que agora é hora de comer menos, tá? Ai, nossa, mas que coitada de mim, eu tô fazendo um jejum. Você tá fazendo um jejum porque você tá indo pra casa da sua mãe, ou do seu amigo, ou da sua avó que seja, porque você vai comer um churrasco, entendeu? Então, você tá indo pro churrasco. É o seu churrasco de domingo. Tá tudo bem, tá? Você não é uma coitadinha, passando fome, não vai morrer por causa disso. Você já tá usando a medicação, você já nem queria comer. Às vezes você come e fica com náusea. Pra que pensar isso? Vai trocando a sua cabeça, tá? Inclusive, quem não usa medicação, às vezes a pessoa fala, eu acho que eu tô passando muita fome. Mas eu falo, vai pesando. Né? Porque eu não tiro um monte de comida de todo mundo, eu não boto um monte de jejum pra todo mundo. A gente precisa ir no seu processo, tá? Inclusive eu nem uso o jejum de vários dias, enfim, essas coisas eu acho que não combina muito com o estilo de vida de quem treina, né? Que vai fazer as outras coisinhas assim, normais, digamos assim, na rotina. Então isso não é uma coisa que eu uso, tá? Mas a pessoa, provavelmente, ela vai ter que comer menos, porque se ela veio aqui pesando muito mais, é porque ela come muito, né? Às vezes a pessoa fala pra mim, tô morrendo de fome, mas aí não perdeu peso. Então, por que você não perdeu peso nessa semana, ainda que você tava morrendo de fome? Ela, não, eu segui a dieta, mas eu acho que eu quero comer mais. Então, seguiu 7 dias, mas no final de semana, como foi? A gente tem que avaliar. Agora, você foi lá, você achou que tava morrendo de fome, não seguiu a dieta, comeu umas coisinhas a mais, mas você chama de coisinha, porque também não foi tanto, mas você comeu a mais. Aí passou 10 dias e tá com o mesmo peso e tá morrendo de fome. Alguém passa fome e não perde peso só se tiver um problema metabólico. Fiz meus exames estão certos. Então você não tá passando fome de verdade, se chama fome fisiológica. Isso quando não me vem aqui, fala assim, eu faço dieta, tô passando fome, tô ganhando peso. Quem passa fome ganha peso.
entendeu? Não tem como, não combina, tá? Então, se você tá passando dessa fome, você tem certeza, não, mas eu tô sentindo, você tem certeza, então chama fome hedônica, tá? Existem gatilhos lá no seu neurônio de controle de fome, que não é só hipoglicemia, tá? Tem outros gatilhos de estresse, alteração de padrão de sono, tá? Tem outros gatilhos que vão lá no seu neurônio e vão meio que ativar o neurônio da fome. E aí, quando você ativa o neurônio da fome, você tem mais vontade de comer. Chama fome hedônica. Você não tá com hipoglicemia. Às vezes, inclusive, eu não sei se vocês já viram que tem um negocinho que chama Libra, é tipo um carimbozinho branco, assim, você coloca aqui no braço, tenta achar a parte mais gordinha, você carimba ele ali. Aí você vai, pega o seu celular, você consegue olhar a sua glicemia. Eu já usei isso em paciente minha que tinha muita alteração de controle de fome. Que muita fome hedônica, a fome dela era totalmente emocional. Ela ficava irritada, falava assim, minha fome é emocional, mas eu tô morrendo de fome, não tá certo morrer de fome. Então ela tinha a crença do não posso morrer de fome, apesar de que ela não estava morrendo de fome, porque ela tá ganhando peso, né? Mas existe a crença, então isso é mais difícil de organizar. E ainda chegou aqui ganhando peso. Eu falei, então, o que você vai fazer? Você coloca esse negócio no braço e você vai olhar o seu celular. Aí a pessoa fala... Gente, às vezes as pessoas até ficam chateadas de descobrir isso comigo. A pessoa tem certeza que ela tá com fome. A glicemia dela tá tipo 86. Você não tá com hipoglicemia. Você pode estar, às vezes, ter tido um pouquinho de queda, porque às vezes a variação da glicemia pode causar essa sensação, tá? Não precisa chegar numa hipoglicemia, mas o fato dela mudar, às vezes, pode dar essa ativação. E aí você teve essa alteração, mas você não tá com hipoglicemia. E você já tem a reserva. Lembra? O que você vai pensar agora? Fala pro seu corpo. Queima a gordura que tá aqui, ó. Essa, de preferência da barriga. Manda ela embora, entendeu? Você tem que pensar assim de verdade. Tira a crença do coitadinho tá morrendo de fome, tá? E principalmente se você não tá com hipoglicemia, gente. Você não tá com hipoglicemia, seus exames, você não tem nenhuma doença mirabolante. Você tá morrendo de fome ganhando peso? Não é fome. Vamos aceitar que não é fome, mas meu estômago ronca, eu sinto fome. Não é fome do come se não morre. É a fome do fome hedônica. A fome hedônica você pode passar. Sabe por quê? Porque isso é treino mental e se você não treinar, você não adapta. Então você vai ter que meio que passar essa fome, que não é fome de verdade, tá? Pra você poder viver com uma fome controlada. Não é certo, eu tô sempre morrendo de fome. Então tá errado, hein? Porque não faz sentido. Você não tá sempre morrendo de fome. Você não tá sempre com hipoglicemia. Você não tá sempre pra desmaiar, entendeu? Você não está sempre morrendo de fome. Então a gente tem que descobrir qual é o seu padrão de fome. Ah, você tá morrendo de fome, você ganhasse agora um prato de alface com maçã, você comeria? Não ia querer muito, então não tá, entendeu? Não tá morrendo de fome, passou. Desnutrido lá, você não tem nada pra comer, voltou da guerra, aquele povo que tinha outros problemas, não sei se vocês já viram isso, mas enfim, não é fome. A gente precisa descobrir o que realmente é fome. Esse ponto é muito importante, tá? Então fica mais uma dica aí pra vocês. E aí a última coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque meu celular tá acabando a bateria. É que vocês precisam lembrar de mais uma coisa. Cadê aqui? Vou passar aqui pra baixo, tá? O que é errado? Errado vai ser comer mais do que seu corpo precisa. Se você tá acostumado a achar que aquele tanto que você comia era o certo e agora é muito pouco, mas esse pouco é o que seu corpo precisa para pesar o quanto você quer, esse é o certo. Vamos de novo. Vai ser errado você comer mais do que seu corpo precisa. Antes você comia muito, o seu prato era maior. Aí você começou a comer menos, porque você quer pesar menos. Você come menos comparado com quanto você comia antes, mas o menos que você come agora é exatamente o que o seu corpo precisa, não é pouco, ele é o que precisa, ele é a necessidade que você precisa para pesar o quanto você quer, tá bom? Então o errado é o que você estava comendo antes, ou é o a mais, não o de agora. Então o errado é comer mais do que o seu corpo precisa. Você quer pesar quanto? Para pesar esse tanto, seu corpo precisa de tanto. Então esse tem que ser o padrão certo da sua cabeça agora. Ah, mas eu queria mais, podia querer mais, mas falar que tá errado, que é pouco, é coitadinho, porque não comeu 2 pratos de macarrão, não pode. Aí você tem que trabalhar mente de magra, tá? Aí tem outras coisas que eu coloquei aqui também, tem as receitinhas que ajudam, tem os suplementos, o perfil de gordura ajuda extremamente muito,
tá na nossa regulação hormonal, principalmente para quem tá na menopausa, mulher, as pessoas que têm muita TPM, tá? A gente tem que fazer controle de perfil de gordura. Então, tem essas regrinhas que eu coloco aqui para vocês dentro do programa e nos acompanhamentos, que são regras que fazem a diferença. Se eu catar uma dieta de qualquer lugar e falar, olha, come isso aqui, se não tiver método primeiro cliente, não saber o que é ciclo circadiano, não pesar ser segunda, não ter noção nenhuma do quanto que você ganha de peso quando você viaja, quando você vai num evento, sabe? O que é que te inflama, você também não sabe. O seu conceito de muito e pouco tá errado, porque você acha que você nem come muito, mas pesa 100 quilos. Então é muito, gente. Eu não sei que você tá, mas minha tireoide tá boa, não tem problema nenhum. Então é muito. Então, o seu achar tá errado, entendeu? Se você não trabalhar isso, você não vai mudar. Você pode gastar com Mounjaro, você pode perder peso porque ele te fez vomitar enquanto você queria comer, entendeu? Você foi meio que obrigada fisiologicamente a não comer. Se você não mudar essas coisas, você não vai conseguir manter o seu peso, tá? Então, o que é que eu tô falando aqui pra vocês? Se você quer realmente melhorar, você tem que mudar seu hábito de compra, seu hábito de pensamento e as suas ideias. E entender que fome hedônica existe. E não é porque você sente fome agora. Não, isso quando a pessoa não acabou de almoçar, entendeu? Comeu um prato de comida. Aí esse era meio-dia. 3 horas ela tá morrendo de fome. Não terminou nem o processo digestivo. Processo digestivo, em média, são 5 horas. Nem digeriu o seu almoço quando você tá morto de fome. Entendeu? Ou às vezes a pessoa, não, almocei tarde, era meio de meia, 1 hora. Aí 4 horas tá o que? Morta de fome. Esse horário, tá? Que o pessoal tem mais fome. Aliás, já postei estudo disso aqui também. É o nosso outro pico de cortisol. Lembra? O ciclo circadiano, conforme o horário do dia acontecem umas coisas dentro do nosso corpo. Então, essa rotina também influencia nosso padrão de fome. E aí, geralmente, do final da tarde pra frente, as pessoas têm mais vontade de comer e têm mais vontade de comer alimentos palatáveis, tá? Isso é pra todo mundo. Eu também tenho ciclo circadiano igual o seu. Mas aí, o que faz diferença? Você ter entrado no programa, ter assistido no aplicativo a aula, que agora você sabe. Agora você sabe que seu hormônio alterou. Agora você sabe que ainda tem comida na sua barriga. Agora você sabe que você talvez esteja com fome hedônica. E agora você sabe que o seu propósito vai ter que ser maior do que a sua vontade de comer. Até porque a Nutri já te deu Brownie Fit, eu já te dei cheesecake, eu já ensinei a fazer a granolinha proteica, que é muito boa, pronta em 8 minutos. Tem 45% de proteína, o percentual dela de proteína em percentual é mais alto que o do frango. Entendeu? Então você tem as coisas boas também. Você não é uma coitadinha. Você tá no seu processo de vitoriosa. Tá? Você tem que entender isso no seu processo. Senão, se você não abraçar o seu processo, você vai desistir dele. Porque você vai fazer as coisas, a vida vai te trazer imprevistos, você vai se cansar e você vai querer comer. E se você achar que você tá uma coitadinha, que você só tá tendo que sofrer e que você agora tem que dedicar mais ainda, sendo que você já tá no estopim do seu cansaço, aí já era. Aí é iFood na certa. Ai, Luciana, nossa, é contra iFood? Lógico que não. Tem iFood no meu celular, gente. Não fica iludido, não, sabe? Não fica pensando assim no extremo, como se eu tivesse falado extremo. Às vezes a pessoa que tá assistindo que pensa o extremo. Revolta não, respira. Arruma essa cabeça. A gente vai sim ter o iFood, a gente vai comer sorvete, a gente vai ter as coisas diferentes. Mas a gente precisa mudar as nossas crenças. Ai, como que a pessoa escreve? Ah, emagreço comendo de tudo. Eu emagreço comendo de tudo, mas seguindo tudo essas regrinhas aqui, ó. Eu como de tudo, mas eu pago as calorias, no débito ou no crédito. Jejum antes ou depois? Treino antes ou depois? O que você vai fazer? Entendeu? Ah, detox. Eu já coloquei aqui detox. A gente faz detox. Às vezes a gente vai, tira férias. Eu posto mais o Gustavo aqui, inclusive meu cachorro ganha peso nas férias, né? E aí a gente faz detox. Então, assim, todo mundo faz isso. Não é tipo, quando eu ficar magra, eu vou ter que fazer. O magra é ser, assim, não é nem ser magro, isso é ser saudável. E você não vai pra sempre querer comer um boi, porque depois que você se adapta, você se adapta. Imagina assim, ó, pode parecer muito distante, mas já começa a mentalizar, que a gente tem que mentalizar as coisas que a gente quer. Isso não é ser coaching, gente, isso é verdade, tá? A crença, o como você se vê, acaba se realizando muito, sabe? Então você se vê da forma que você quer ser. Você pensa, eu tenho vontade de comer, mas eu já não penso em comida o tempo todo. Eu tenho vontade de comer e eu como,
mas tá tudo bem se depois eu não quiser comer mais. Eu tenho vontade de comer, mas eu também tenho autocontrole diante do apetite. Às vezes eu sei que eu tô com uma vontade de comer, é uma vontade boba. Às vezes aquilo nem vale a pena as calorias, que é outra meta que a gente tem. Você só come gordice se vale a pena as calorias. Agora você vai comer um bolo que você nem gosta tanto, que alguém levou no seu trabalho, se você nem gosta tanto. Se você pensar, nem gosto tanto, já corta o pensamento daí. Já nem pega essa faca. Não vale, tá? Deixa pro final de semana pra coisa que você gosta tanto, tá bom? Então, a gente vai viver assim. Você tem que pensar que você vai conseguir ser assim. Porque se você não acredita em você mesmo, você não vai. Ah, mas pra mim, sozinha é muito difícil. Sozinha é difícil mesmo, tá? É por isso que a gente tem ajuda, né? Por isso que você entra no programa. É por isso que você tem as metas. É por isso que você tem que monitorar. É por isso que existem as cápsulas de fitoterápicos que vão te ajudar. Tudo isso ajuda no seu processo. E se você não acreditar no seu próprio processo, é muito difícil. A gente também confia em Deus. Eu tenho certeza que Deus tem propósito pra gente ser saudável, envelhecer bem e ter a nossa mente limpa. Até pra gente poder falar com Cristo, tá? Isso faz parte do processo. Não no sentido, nossa, comi uma batata frita, Deus brigou comigo, a gente não tá nem conversando. Não, não fica revoltado assim, não. Não foi isso que eu disse. Eu disse que isso é uma coisa boa, tá? Isso é bom. Então a gente precisa disso, todo mundo precisa disso. E para você alcançar isso, você vai ter que acreditar que você consegue, você pede ajuda para Deus e você vai conseguir. Se você precisa